Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa noite. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Para um corte aqui para vocês da equipe F da ESPN Brasil, Couzinho e o Pascoal aí, o Zinho e o Pascoal discutindo aí o elenco do Palmeiras contra o elenco do Flamengo. Deixa a sua opinião, deixa o like, quero também deixar créditos aos canais oficiais aqui abaixo do link da descrição. Separei um corte também do All Sport aí, PVC e o André Hernan aí trazendo informação do Abel Ferreira. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Do Flamengo jogar, esse comportamento do Flamengo. Por isso que ele é o elenco incomparável. Alguém vai discutir comigo que é comparável o elenco do Flamengo? Sim. É incomparável. Sim. Não tem discussão. Sim. Não tem discussão, meu senhor. Tem discussão. Tem discussão. Tem o Palmeiras discussão. vai perder o seu melhor jogador agora nessa janela. Mas o Flamengo pode... A janela vai estar aí, pode sair gente, hein? Saiu o Alcaraz, que Malemar foi titular. Não sei se agora alguém vem... o time vai contratar, vai comprar tentar definitivo. contratar o Wesley, que está na seleção, o próprio De La Cruz. Pode acontecer. Mas, assim, eu tenho essa discussão com o Pascoal. O elenco do Flamengo é melhor. Melhor é uma coisa, é incomparável. Ó, a equipe F, ó, é boa, hein? Já dividimos a tela, ó. Não, você vê o seguinte, meu direito de resposta para ele, não tem problema nenhum. Vamos lá. Quando o Flamengo teve esses problemas de contusão, o que aconteceu? O Flamengo suou para classificar na Libertadores. Ou não suou? Pegou um time que não ganhou nenhum jogo quando veio jogar no Brasil, Tátira, não ganhou de ninguém no grupo. E não ganhou do Flamengo também. Porra, é que o Rossi fez aquele milagre. Ué, mas o goleiro é pago para isso. Não sei se vocês sabem, Perfeito. o goleiro foi pago para pegar. Mas todo mundo tava falando que era quanto? Era para pegar. Eu, Quanto? menos de 3, não ia dar Então risada. tu chorou, né? Hã? Você chorou. Não, você falou que ia ser 5 ia aquele ser. dia. Porque você fez 5. entrando na sua. Você fez 5 no Tátira. Vocês eu não fico fizeram entrando 5? na sua. Vocês não fizeram 5 no Tátira lá quando você jogou? Quando eu joguei, inclusive, eu fiz o 5º gol. Então, Mandaram uma foto do Pascoal, tinha santo, tinha isso, tinha um monte de coisa que ele assim, vamos. Gente, mas vou falar pra você. foi no sufoco. Aquela bola do Rossi Aí foi eu queria falar, é espetacular. incomparável. Mas se você fosse perde incomparável- 5, 6, ainda Ué, mas não dá é pra- incomparável, então você pode perder 5, que você tem um Não, elenco mas você incomparável. não pode Quem perder. entrar vai tem que dar goleada E no o Flamengo Flamengo. tem uma e o Palmeiras, o que fartura. aconteceu com o Palmeiras? Quando jogou aqui no 5, foi 5, né? Foi só 5. Foi 5. O elenco do Palmeiras é comparável ao do Dá Flamengo? pra comparar. Dá pra comparar. Quem mais? Com o Estevão ou sem Estevão? Não, com o Estevão fica muito melhor. E o Paulinho Melhor tá que o do chegando aí, né? Flamengo? Não. Com o Estevão no elenco do Palmeiras, bom. o elenco do Palmeiras Vai matar o fica Calabresa melhor. aí, você vai matar o Mas Calabresa. eu acho que assim, se você botar jogador por jogador, do elenco todo, não tô falando só dos 11, é um elenco na sua característica do Palmeiras é uma, do Flamengo é outra. Você dá pra comparar, tem jogo. Mais alguém? Cruzeiro? Talvez? Não, o Cruzeiro tá num momento muito bom, evoluiu muito, mas elenco todo, o do Palmeiras e do Flamengo, pra mim, tá na frente. Mas tem bons times. Eu acho o seguinte, caiu quem? Flamengo e Internacional. Você coloca assim, você. A Copa do Brasil. Você. Favoritaço. Você bota assim, o Flamengo é incomparável, já Classificou. classificado, é o melhor do que o Inter. Não, tem jogo. Ah, então... 9 fichas contra uma? Não. Não, é 80, Não coloca tudo isso. 80-20, mas assim... O segundo jogo é em Porto Você Alegre. pediu para eu dar a resposta, eu tô dando. Você sabe que eu prefiro que o meu time jogue primeiro em casa. Você sabe disso. Ah. Porque eu acho que em partida de, como dizem em Portugal, ida e volta, você tem a oportunidade de, em casa, de fazer o seu placar. E se o seu primeiro jogo é em casa, você tem que arrebentar e fazer o placar. Mas aí tem que avisar o adversário, né, Pascoal? Não sei. E se não arrebentar? Se não fizer o placar, vai suar no campo do adversário. Tem Então, coisa que é melhor perder do que achar. às vezes sim. Às vezes sim. Essa é uma frase... Ô, Rubro Negro, o elenco do Flamengo é melhor, mas não é incomparável. É incomparável, não tem distância. A distância Tanto é que Comparável. mata-mata da Libertadores e mata-mata da Copa do Brasil, que acho que foi ruim para quem vai pegar o Flamengo primeiro, mas o Flamengo vai ter Internacional e Atlético Mineiro. Tem jogo. Tem o jogo. Atlético... Se fosse incomparável, assim, não teria jogo, já é muito Precisa melhor. ver, quando voltar o Campeonato Brasileiro, a gente precisa ver como é que os elencos estarão compostos.
Porque agora tem essa parada, o Botafogo já também. tem essas alterações todas. O Flamengo, se perder algum jogador, não sei se vai perder. Se perder algum jogador, vai ter que repor. Por exemplo, o Flamengo não tem um centroavante na ausência do Pedro. Bruno Henrique. O Bruno Henrique quebra um galho de centroavante. E o Juninho, que o Boto contratou. Juninho. Então, precisa de um jogador para o lugar do Pedro. Não entendi. Quem? Juninho. Então, É bom jogador, gente. Ele precisa vai de melhorar, jogador. vai melhorar. Porque há uma distância melhorar. grande entre o Juninho e o Pedro. Ah, sim. Há uma distância muito grande entre Juninho e o grande. Até característica. O Juninho é trombador, é o cara mais forte, é pivôzão lá. O Pedro é o cara mais técnico, finalizador. O Pedro é o Pedro. O Pedro é diferente. O Pedro faz falta para a seleção brasileira. Ele não faz falta para o Flamengo quando ele não joga. Faz falta para a seleção do Brasil quando ele não está lá. Ele não está lá agora, está fazendo falta. Está quebrando a cabeça lá de um Carlo Ancelotti para arrumar quem vai ser o centroavante. Pode jogar sem centroavante, pode jogar com centroavante. Então, se está o Pedro, joga com o Pedro. Resolveu o problema. Então, o Flamengo tem um elenco incomparável. E cada vez... Incomparável. Muito obrigado. E cada vez, com esses caras chegando, mostra que o Flamengo está levando a sério. Eu não sei se o Flamengo vai ganhar o Mundial de Clubes. Eu não tenho essa convicção. O Mundial de Clubes. Essa convicção. Mas eu acho que o Flamengo vai entrar para jogar. Eu acho que vai entrar para jogar. Porque só falta falar que é incomparável em nível mundial. Na América Só do falta Sul, chegar na nesse América ponto. do Sul não tem bom. Na Não. América do Sul não tem bom. O bom é o Flamengo. Na América do Sul. Mas aí, Pascoal... Pode jogar, pode Só perder, o pode Flamengo? ganhar. Na América do Sul, o melhor, disparado, Que isso, é o Flamengo. Mas aí entra no... Tem certeza disso? Porque é muito fácil você analisar, E no Mundial de Clubes entra de igual para igual, porque o próprio Felipe Luiz disse que não, né? Não, o É Felipe outro Luiz esporte. me assustou ontem com aquela frase dita no final de semana. Na segunda-feira, né, que a gente Sim. falou a respeito disso. Porque eu, por princípio, não gosto desse tipo de manifestação. Porque você acaba... Foi depois do jogo com o Fortaleza. não foi? Tu fez 5 no Fortaleza e viu o jogo do Paris Saint-Germain, mas ele viu o Paris Saint-Germain num dia glorioso, espetacular, maravilhoso, sensacional, de outro Não, planeta. Pascoal, mas aí dentro do Paris Saint-Germain, maravilhoso, espetacular e tal, aí cai no discurso do Zinho também. Que o Zinho falou assim, olha, sem os jogadores, sofreu para classificar. O Flamengo no dia maravilhoso e tal é sensacional. Ah, espetacular. Beleza. Não, A grande Mas, questão, assim, é ou a grande difícil. questão, como diria o outro, é se o Flamengo das Copas vai começar a jogar, né? Porque na Libertadores realmente está devendo muito. Então, esse tal elenco incomparável tem que aparecer na Libertadores. Sim, Não apareceu até agora. O grande problema Aparecer também... agora no Mundial. O grande problema também, do que eu acho, é o seguinte, nós estamos acostumados a... E é uma coisa nossa, de falar do elenco, sensacional, maravilhoso, mas assim, existe o adversário do outro lado, que às vezes tem as suas limitações, mas ele trabalha dentro daquilo que ele pode fazer. O Deportivo Táchira. Sim. Vai jogar de igual para igual contra o Flamengo no Maracanã? Não, o que ele fez? Fechadinho, uma bolinha lá, poderia ter saído de lá com a vitória. Aí você vai falar, Aí já era pô, mas empate, já estava 1-0 pro Flamengo. Não, eu sei, Pascoal, mas tô só dando um exemplo. Ah, né? Tô dando um exemplo. Você tá lá paradinho e tal, uma bolinha vai lá e faz o gol. Quantas e quantas vezes nós não vimos os times que são inferior tecnicamente, vai lá e faz o gol? O time do Palmeiras com o Corinthians. Qual time é melhor? O time do Palmeiras. O que aconteceu no Campeonato imbatível. Paulista? Timão campeão. Tinha um campeão. E depois o que aconteceu no Campeonato Brasileiro? O Corinthians não passou do meio campo. Né? Então, assim, o duro é quando você lidar com seres humanos. E aí, a questão da motivação que o Pascoal falou sobre o Felipe. Eu acho que o Felipe foi muito mais naquela, vamos evitar o Real Madrid pode esperar, a tua onda vai chegar, porque cria-se todo um... E aí é o ambiente Flamengo, que é uma coisa natural pela qualidade do elenco, 5-0 no Fortaleza, e vamos lá, caramba. Aí o Felipe, eu acho que fez assim, opa, Vamos baixar a bola. vamos segurar, porque o Felipe vai trabalhar a cabeça dos jogadores. Não, mas assim, Zé, de verdade, Super Mundial vai começar. Para mim, dos 4 brasileiros que lá estão, 3 têm obrigação de classificar. Só o Botafogo que não. Só o Botafogo, que o Botafogo tem 2 gigantes Atlético de Madrid e Paris PSG. Saint-Germain. Então, é complicado para classificação. Passar na primeira fase. Vai lutar muito. O Palmeiras vai- tem o Porto. E, Tem um time no Messi e- depois. Mas eu acho Não, que não, vai não. O jogar, Flamengo tem o Pascoal. Chelsea. Ou não, o Palmeiras O tem Porto é o o Palmeiras. Palmeiras tem o Porto Hã? e tem o time no Messi, o Inter Miami. Mas assim, peraí. Incomparável. O Palmeiras, no grupo dele, até com o Porto, eu não acho ele... Eu acho que pode jogar, pô. Dá pra jogar bem. jogar. O Flamengo, o time do Chelsea é melhor do que o do Porto. Então, assim,
Mas os outros do grupo, o Flamengo tem condições de vencer e classificar. Por isso que eu digo, o do Fluminense também tem um Borussia Dortmund, os outros dois são acessíveis. Classificam 2. Então eu acho que Fluminense, Flamengo e Palmeiras têm muitas possibilidades para classificar. O Botafogo pegou o grupo mais... E aí, Hernanzito vai contar pra gente, porque Al Hilal veio com tudo pra cima do Abel Ferreira pro lugar de Jorge Jesus, enquanto o Inzaghi, né, não assumia, antes, né, do vice-campeão da Liga dos Campeões pela Inter de Milão assumir, o alvo foi Abel Ferreira. E ele negou, Hernanzito? Conta pra gente. 20 dias atrás, ele foi procurado, né? E deixar bem claro que não procuraram o Palmeiras, né? Procuraram o Abel Ferreira para contratá-lo com uma oferta salarial 3 vezes mais. O Abel ganha em euros, né? Vamos colocar o salário do Abel em euros. Dá na casa de 6 milhões de euros ano. Então seria mais ou menos 6 vezes 3, 18, né? 18 milhões de euros ano. A nossa equipe profissional de futebol, mais do que os... Hoje o salário do Inzaghi bate na casa dos 25 milhões de euros ano, né? Então, assim, a oferta foi feita, a primeira conversa, e o Abel simplesmente não quis levar a conversa adiante. Disse que estava focado no Palmeiras, no Mundial, nas competições, e que tem a intenção de cumprir o seu contrato, que é teoricamente o último ano de contrato, sendo que o Palmeiras vai tentar, depois do Mundial de Clubes, a todo custo, renovar até 2027. Né? Vai ter reuniões, conversas, uma conversa que já existe preliminar para essa renovação de contrato, né? Mas ainda não tem nada definido, não tem contrato batido para ele assinar ainda. Né? Então ele não quis ouvir, está focado no Palmeiras, agradeceu. E o curioso é que, assim, eu questionei, mas como o Abel seria um plano A e o Inzaghi seria o plano B, e o que me disseram foi o seguinte: o Al Hilal não tinha o Inzaghi na sua lista de treinadores ali como A, B ou C, porque ele estava envolvido na final da Liga dos Campeões. Então seria assim, impossível você tirar um treinador que estava ali na final, ou negociar com um treinador que está ali na final de uma Liga dos Campeões. Se o Inzaghi ganhasse a Liga dos Campeões, ficaria muito valorizado. Então, o fato do Inzaghi não ter ganhado, né, não ter se valorizado, foi o Al Hilal, depois da negativa do Abel, estava procurando também outros nomes, sondou outros nomes, mas aí conseguiu fazer uma oferta e negociar e contratar o Inzaghi, né, que é um valor mais alto, inclusive, do que o Abel Ferreira. Então, muito se questionou, mas o Abel era plano A e o Inzaghi plano B? Não, isso não existe. Quando o Al Hilal procura o Abel Ferreira, não existia Inzaghi na visão ali do Al Hilal, porque ele estava disputando a final do Mundial, da Liga dos Campeões com o Inter de Milão. PVC, esportivamente, claro que financeiramente aqui a gente está brincando, mas a gente sabe que é uma quantia muito alta de dinheiro, de grana mesmo, e ele já tem um baita de um salário no Palmeiras. Esportivamente, e aí é uma decisão pessoal, né? Se a pessoa quer ganhar mais, se ela tem a proposta, é um direito dela. Esportivamente, ficar no Palmeiras é a melhor decisão, ainda mais com uma Copa do Mundo de clubes aí para ser disputada em alguns dias? O Abel não recusa a proposta do Oriente Médio nesse momento. Tem a história do Al-Sadd, ninguém vai esquecer a história do Al-Sadd, tá certo? Então, não estamos analisando o Al-Sadd lá atrás. Aliás, como é que está a atualização dessa história? Depende da FIFA dizer que tem uma multa ou que não tem uma multa. Um dia vai chegar, a FIFA determinar que tem uma multa ou que não tem uma multa, e aí resolve o problema. Ninguém nunca confirmou que o Abel assinou o pré-contrato, nem desmentiu que ele assinou o pré-contrato. Aparentemente tinha um pré-contrato e o caso foi parar na FIFA. É uma alegação do Al-Sadd do Catar, né, que diz que o Abel assinou esse pré-contrato e que ele não cumpriu, e levou o caso à FIFA, então essa situação ainda não teve uma resolução. Só estou falando isso para não parecer que eu estou falando, então você está falando do Al Hilal, mas você não esqueceu do Al-Sadd. Não, não esqueci do Al-Sadd. Deixa o Al-Sadd aqui do lado, tem um outro caso, a gente pode analisar, particularmente quando vier a decisão da FIFA. O caso do Al Hilal, ele tem compromisso com o Palmeiras para jogar o Mundial de Clubes. Ele renovou o contrato com o Palmeiras para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Ele não vai roer a corda com o Palmeiras no Mundial de Clubes, tá?
Ah, então ele não vai roer a corda do Palmeiras depois do Mundial de Clubes? Talvez. Se tivesse uma mesma proposta, ele talvez aceitasse em agosto. Porque é outro cenário. Ele tem contrato e compromisso também até o final do ano. E o Palmeiras quer renovar com ele até 2027, mas não está renovado. O compromisso dele é até dezembro. Se ele resolver roer a corda em agosto, porque tem uma proposta, pô, negocia e vai embora se for o caso. Bom, nesse momento, 20 dias atrás, ele era 100% na Libertadores, líder do campeonato, 2 pontos na frente do Flamengo. Lua de mel. Sabia que tinha lá atrás um desgaste com o Palmeiras. Qualquer relação de 5 anos até casamento cria ruído depois de 5 anos. Então, aí você tem uma relação que em janeiro, fevereiro, março, tinha ruído. Ele remontou o time. O time está jogando com 5 titulares que não existiam no ano passado, né? Grosso modo, Giai, Mikael, que machucou, Emi Martinez, Facundo Torres, Vitor Roque. É metade do time que não existia no ano passado. Então, como a gente disse aqui no começo do Brasileiro, o Palmeiras está sendo refeito. Não é como fazer um Cruzeiro, mas é uma reorganização de um time. Dá trabalho, indica oscilação. Entendemos? Não. Não entendemos, porque aí você perde 2 jogos e você fala, pô, mas que absurdo, mas o Abel agrediu o cinegrafista. Na minha visão, ele foi mal educado com o cinegrafista. Não foi uma agressão, mas foi mal educado com o cinegrafista. Ficou irritado e isso gerou uma falta de educação. Bom, ponto. O que isso tem a ver com um time que está 2 pontos atrás do Brasileiro e que é 100% na Libertadores? Nada. O Abel não vai embora do Palmeiras por causa de uma proposta do Al Hilal. O Abel pode ir embora do Palmeiras porque ele vai encher a paciência de tanta coisa que acontece em torno. Porque a gente não consegue entender que o técnico da Internacional de Milão, que o Al Hilal quer, tomou a maior goleada da história da Champions League. Porque a gente não consegue perceber que há 2 rodadas do final da fase de Liga da Champions League, o Paris Saint-Germain estava em 25º lugar, virtualmente eliminado. E 7 meses depois ele é campeão da Champions, aplicando a maior goleada da história. Campeão em junho, só em festival de quadrilha. Não tem outro jeito. Campeão em junho não vai ser. Vai ser campeão em julho, se for no Mundial, e em novembro, se for na Copa do Brasil e da Libertadores, em dezembro do Brasileiro. Em junho não vai ser. Então calma. Só que a pressão fica descomunal, na minha opinião. O Abel não vai embora por causa dos milhões do Al Hilal. Ele pode ir embora por uma proposta tentadora da Premier League, por uma proposta sensacional da Liga Espanhola, por voltar para casa em Portugal. Pode até ser para o Oriente Médio. Mas ele vai embora para a Arábia Saudita se tiver de paciência na Lua aqui no Brasil por causa disso. Por todo o desgaste, né? E a gente sabe como é pesada. Oi, Hernan. E tem uma questão também que o próprio Abel, antes do jogo contra o Cruzeiro, disse o importante é você terminar o Brasileirão na frente em dezembro, e não agora. É claro. Porque a pergunta que eu fiz para ele foi, é importante terminar esse primeiro ciclo aí até o Mundial, em primeiro na Libertadores, com a melhor campanha, classificado para as oitavas no único confronto de Série A e na primeira colocação do Brasileiro? Ele falou, cara, o importante do Brasileiro é terminar em primeiro lá em dezembro. Isso antes do jogo. Então, assim, quando o Palmeiras perde pro Cruzeiro, parece que criou uma crise no time. Parece que tem uma crise. Parece que o Palmeiras vai pro Mundial em crise. Pelo menos isso eu vi muito de torcedor do Palmeiras. É isso aí, torcedor do Verdão. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí até o final do vídeo. Se inscreva, deixe aquele like, deixe aqui também nos comentários qual que é a sua cidade, qual que é a sua região. Pessoal, o Palmeiras leva aí metade dos gols do Brasileirão nos últimos 2 jogos e liga aí sinal de alerta na defesa. A tão sólida e elogiada zaga do Palmeiras sucumbiu aí nos últimos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e atingiu aí uma marca rara na temporada, levar 4 gols em 2 jogos. Esta foi a primeira vez em 2025 que o Verdão levou aí tantos gols em sequência
o que representou em metade do que sofreu no Brasileirão inteiro. Por isso, o Abel Ferreira liga aí um sinal de alerta para o grande desafio que terá pela frente no próximo dia 15. A equipe encara o Porto de Portugal às 19 horas pela estreia aí do Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Ter a volta aí da solidez defensiva será bem importante para o clube conseguir cumprir o seu primeiro objetivo, que é passar da fase de grupos no torneio com o Al Ahly e Inter de Miami, são outros adversários aí do Grupo A. A expectativa é de que na estreia da Copa do Mundial de Clubes o Palmeiras tenha uma dupla de zaga formada por Gustavo Gomes e Murilo. Eles voltaram a atuar juntos após a lesão de Murilo e devem reeditar a formação que fez sucesso em outras ocasiões. Bruno Funks, porém, tem ocorrido aí por fora dessa briga. Com ele e o Gomes juntos, o Verdão teve sua melhor sequência na temporada até aqui, entre o fim de abril e a reta aí do final de maio. O zagueiro emprestado pelo Atlético Mineiro foi titular em 8 dos 10 jogos possíveis e o time não sofreu gols. Além disso, o Palmeiras saiu vencedor em todas as partidas e conseguiu abrir uma gordura importante na liderança do Campeonato Brasileiro, perdida após as 2 últimas rodadas aí de baixo desempenho. Durante a pausa para a data FIFA, Abel não contará com Gustavo Gomes, convocado pela seleção paraguaia. Ele irá se apresentar ao elenco nos Estados Unidos nos dias... nos Estados Unidos 2 dias depois da chegada da delegação e deve fazer apenas 3 treinos antes da estreia. O zagueiro e capitão alviverde é um dos pilares do setor ofensivo. Com ele em campo neste ano, o Palmeiras chegou até a segunda defesa menos vazada aí de sua história. Até aqui, o Palmeiras disputou 35 jogos em 2025 e sofreu 23 gols, pessoal. É isso. Muito obrigado, deixa seu like, se inscreva no canal, aquele abraço e até o próximo vídeo, galera.